a rádio que toca palhoça. Agora na PH, Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Impasse de Bola. E já tá em campo o seu Impasse de Bola, o seu programa do futebol palhocense, o seu programa de terça-feira à noite, sempre às 19 horas. Hoje estamos no ar, aqui direto do estúdio da Rádio PH, a rádio que toca palhoça. Hoje, terça-feira, 5 de junho, início do mês, centro de Palhoça, a cidade já fica mais movimentada e também movimentado o final de semana com as rodadas do futebol aqui da cidade, também da região, e você fica sabendo de todos os detalhes aqui no seu programa Impasse de Bola. Sempre comigo, aqui na bancada, recebendo pessoas sempre bem legais, com bastante conteúdo para acrescentar com a gente, Amaro Júnior. Meu gurizão, boa noite, como tu tá, cara? Boa noite, Alexandre. Boa noite, amigos ouvintes. Boa noite, os convidados aqui, Vinícius e Matheus. Que tenhamos um excelente programa. Nós temos muita novidade, o resultado do amador, a conquista aí de espaço das equipes amadoras no Interligas. Tem muita novidade aí para o nosso ouvinte. Legal. Hoje a gente tem um programa voltado ao torcedor, porque eu acho que o mais importante, eu acho que leva um time, de fato, é a torcida, né? Ele existe por conta dessa torcida, essa interação de amor e ódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente tá com a galera dos Demônios do Mangue. A gente tá com o Matheus Ramos, que é diretor do Demônios do Mangue, e o Victor Borges da Silva, que é presidente. Acertamos, tá errado. Tudo Se certo. tiver errado também já vai ficar certo. Conta pra gente aqui. Bem-vindos ao Impasse de Bola. Victor, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Chamo Vitor, sou presidente da torcida desde 2009. Estou aí, na presença da torcida sempre, que o time precisa do nosso apoio. Nós estamos ali na arquibancada, na garra, na luta e na conquista, nas horas boas e nas horas ruins também. Legal. Matheus, fala um pouquinho então aí do Demônios do Mangue, como é que é a tua interação com ela e o que ela representa aí no teu dia a dia, cara. Claro. Primeiramente, uma boa noite. Queria agradecer também o convite da rádio para tá trazendo a gente aqui. Então, eu sou integrante da torcida desde 2012, por aí, e logo um pouco tempo depois já me tornei diretor. E é isso, né? O Guarani pra gente é uma outra coisa, sabe? Uma coisa de louco. Porque todo mundo fala, Guarani da Palhoça, Guarani da Palhoça. É o time da nossa cidade e é o que a gente vai defender até com as últimas forças que a gente tiver. Que legal, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre Guarani, porque nos resultados a gente também teve uma última rodada aí envolvendo o nosso bugre palhocense. Então vou com ele, Amaro Júnior, traz pra gente, cara, o que tem acontecido aí pelos gramados da região e um pouquinho dos resultados da última rodada aí para os nossos ouvintes e também quem nos acompanha aí pelo YouTube, quem nos acompanha pelo Facebook. Você pode estar conosco pelo site do Jornal Palhocense, o site da CDL, você pode estar com a gente pelo Spotify, pelo Deezer, em mais de 15 agregadores e, claro, pelo aplicativo exclusivo da Rádio PH para iOS e para Android. É só você baixar e ficar juntinho da gente, sempre também às terças-feiras, trazendo tudo sobre o futebol local. Amaro, o que tu me contas? Primeiro Interligas, né? Porque nós tivemos aquele impasse de bola com os nossos times palhocenses, nossos representantes aqui. E o Paysandu acabou fazendo o jogo no meio de semana, na quinta-feira, 9h30 da noite, lá na Barra da Lagoa contra o Barrense, o vice-campeão de Florianópolis, e venceu por 2-0. Não tomou conhecimento, fez 2-0. Era essa a nossa expectativa, de classificar as três equipes de Palhoça. E o cruzamento ficou entre os dois finalistas do ano passado, ficou entre o Paysandu e o Avante, que se enfrentaram nesse domingo lá no estádio do Paysandu, e o Paysandu fez 4-2. O Paysandu reverteu a vantagem, né, e abriu esses 2 gols, para agora fazer o jogo de volta no próximo domingo, 15 horas, no campo do Avante. Agora o Avante recebe para fazer o jogo da classificação, para definir um dos finalistas agora. O ano passado a gente fez a final, o segundo jogo foi foi no Maririú, e esse ano está invertida a situação. Agora o Avante conseguiu trazer para sua casa a decisão da vaga, mas o Paysandu, numa tarde inspirada do atacante Filipinho, fez 2 golaços. Um gol, ele entrou na diagonal, driblou o goleiro, fez o gol, e na outra ele meteu uma chapa lá onde a coruja dorme, que foi coisa linda, sacramentando 4-2. Filipinho também, ex-atleta do Guarani, Vitor, e ele fez a diferença no jogo da tarde de domingo. E o Liverpool, na sua simplicidade, na sua humildade, vem beliscando aqui, beliscando lá e coisa e tal,
foi enfrentar o campeão de Florianópolis lá no Santinho. Rapaz, chegou lá, fez 1-0 Liverpool, 2-0 Liverpool, pênalti pro Liverpool. O Liverpool perdeu o pênalti. Podia ter matado o jogo ali. Aí depois, o time do Náutico acabou descontando, fez 2-1. Também perdeu uma penalidade. O Paysandu teve o volante expulso. O Matiola foi expulso e aí sofreu uma pressão nos minutos finais, mas conseguiu segurar a vitória, 2-1. E traz agora essa vantagem, tanto de jogar em casa como a vantagem da vitória no primeiro jogo, agora para decidir ali na Formiga. Então temos grande possibilidade de ter uma final da Interliga entre duas equipes palhocenses. A Série B, dos meus amigos aqui presentes, foi triste para nós, né, Vitor? Matheus? Outra final de semana triste, rapaz. Bem complicado. O Guarani foi lá em Nova Veneza e tomou 3-0 da equipe do Caravaggio. Tomou 1-0, gol de pênalti na primeira etapa. A equipe não conseguiu se encontrar muito na primeira etapa. Eu acompanhei o jogo pela TV. E na segunda etapa, o Guarani veio com uma outra proposta de jogo, pressionou a equipe adversária, criou um volume de jogo para buscar o gol de empate, mas ficou vulnerável no contra-ataque. E em 2 contra-ataques, a equipe de Caravaggio lá acabou fazendo o resultado 3-0. Né? O resultado não disse que foi o jogo, foi pela organização tática da equipe, pela proposta do jogo da equipe adversária no segundo tempo, que era de esperar o Guarani e acionar o contra-ataque, acabou dando o resultado. Né? O Guarani se complicou na tabela, o Guarani entrou na zona de rebaixamento, inclusive, que era a nossa preocupação. Só tem uma vitória no primeiro jogo, né, diante do Nação, e depois acabou fazendo 2 empates em casa com o Atlético Catarinense e com o Atlético Catarinense E contra o Blumenau perdeu. Foi contra o Metropolitano e o Blumenau perdeu. Aí foi empate fora contra o Inter de Lages. Contra o Inter de Lages. Nós empatamos fora com o Inter de Lages e em casa. Uma vitória, basicamente, lá em Lages. Né? Nós empatar com fomos eles. buscar o jogo. Fomos buscar o jogo muito mais do que contra o Caravaggio, né? O Caravaggio a gente se mostrou muito na retranca o time. Ele não buscava muito o ataque. A gente não vê que é um primeira time... etapa, principalmente, né, Vitor? Não busca muito lá sem na força, frente, né? não tem força, não tem raça. É um time que tu vê, às vezes, que tá muito cansado. Daí, às vezes, a gente quer ver um futebol do nosso time aqui, palhocense, que a gente sempre viu um futebol decente, né? A gente não tá vendo esse futebol bonito. Não tá? O jogo de sábado realmente nos preocupou. Aí o Metrô fez 3-0 em casa no Tubarão, não tomou conta. Atropelou o Tubarão em casa, 3-0. O Nação fez um jogo equilibrado com o Internacional, ficou no 1-1. O Atlético Catarinense conquistou sua primeira vitória aqui no Renato Silveira, inclusive, diante do Blumenau 3-2. E nos ultrapassou, foi a 6 pontos. E Renault e Criciúma ficou para o dia 12/7. Aquela situação que a gente sempre explica para os nossos ouvintes, que o Criciúma tem todo esse encaminhamento de arrumar a tabela conforme a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, o Carlos Renault e Criciúma será no dia 12/7. A próxima rodada, o Guarani recebe o Tubarão, é o jogo da morte já. O que perder caiu, para mim. Cima, cara. O que perder caiu nesse jogo, para mim. E o Nação recebe o Caravaggio, o Renault o Inter, o Metrô recebe o Atlético Catarinense e o Criciúma o Blumenau no dia 10/7. O Caravaggio, ele acaba sendo assim, um dos destaques desse campeonato? Ninguém esperava? Como é que vocês veem a figura dele? Ou a gente, de repente, não se preparou para enfrentá-lo? Como surpresa? Pode ser a surpresa. Porque o Caravaggio tem toda uma história do amador, como o Guarani tinha quando iniciou, né? Mas ele tem uns investidores fortes, na época de amador já era assim, já brigava sempre na parte de cima dos campeonatos estaduais amador. Profissionalizou o ano passado, já conquistou a vaga, o ano passado já subiu, e esse ano já está fazendo uma campanha a ser respeitada, né? Tem uma arquibancada coberta, a gente vê que tem uma estrutura mínima boa, trocaram um gramado, o pessoal é preocupado com isso. O jogo contra o Guarani tinha 600 torcedores aproximadamente, deu 500 e pouco, não sei precisar quantos, mas foi muito próximo de 600 torcedores, deu quase 12 mil de renda em casa, então já paga o jogo, porque um jogo em casa custa em torno aí de 6 a 8 mil reais, dependendo do deslocamento da arbitragem, né? Se ela for regional, ela é um pouco mais em conta, mas a torcida está acreditando. Inclusive eu vi o jogo deles contra o Blumenau e vi que a torcida já se deslocou para lá. Sim. Se deslocou, já mobilizou, porque o resultado chama tudo isso. Exatamente. Porque o torcedor, por mais apaixonados que nós somos pelo Guarani, mas todos queremos um bom espetáculo, né? Exatamente. Todos queremos um bom espetáculo. Às vezes um bom espetáculo não é um resultado positivo, mas sabe, é um time com qualidade, é um time que dá uma caneta, um time que dá um chapéuzinho, é um time que faz a jogada de efeito, um time famoso que tem futebol brasileiro, assim, né? Tem garra, tem pegada, né? Isso faz parte, né? E às vezes a gente não encontra isso. E às vezes vê isso numa segundinha e não vê no Campeonato Brasileiro também. Tem alguns jogos muito bons.
Mas aí, a expectativa, Matheus, confiante ainda, permanecer, classificar entre os 8. A esperança é a última que morre, né? Enquanto não decretar nada, enquanto não acabar o campeonato, a gente vai estar ali, vai continuar ali na mesma pegada. Só que, tipo assim, no começo demonstrou ser um time muito organizado, tava indo bem, sabe? Foi um ano que nunca aconteceu coisa desse tipo, sabe? Deles apresentar todos os jogadores pra torcida, de postar no Instagram, Facebook, essas coisas. Saber quem são os atletas que estão jogando no clube. Divulgação, sabe? né? A divulgação também. A parte de marketing ali tá de parabéns. Tem que chamar a galera, né? E como tu falou ali, o resultado realmente chama. No começo a gente tava empolgadão, né? Já começou ganhando fora de casa de 3-1. Aí depois já chegou aqui, já empatou. Daí a gente já ficou naquela, né? Sabe, Vitor, que em 2000, quando o Guarani resolveu participar do campeonato profissional, eu tive o privilégio de ser o presidente nesse período ali. Era casa cheia sempre. Todo mundo disse, mas o Guarani tem um barrismo, Alexandre, tem um barrismo, porque o Guarani jogou, era rival do Atlântico, porque o Guarani era rival desse ou daquele. Tem um torcedor, e eu respeito isso. Cara, mas tu sabe quem é que fazia a charanga do Guarani naquela época, cara? Era a charanga da Nossa Senhora Navegante lá da Barra do Aririu, o seu Nilton, pai do nosso amigo Milton Espíndola, seu Nilton Espíndola, que era diretor do colégio, o Ivo Silveira aqui, e trazia a fanfarra dele lá, a banda, na verdade. Sim. Aqui atuava mais como fanfarra, né? Mas a banda vinha aqui com sopro e tal, e ficava ali, 10h30 da manhã ali, os jogos de manhã eram um período matutino, né? Sempre ali, motivando e incentivando. E era o pessoal da Barra, então vencia isso, né? E talvez com uma boa argumentação, um plano de mídia, sei lá, conseguir impactar essa gurizada nova, é possível sim trazer, mas desde que também seja uma atitude proativa, talvez, né, Amaro? Ir ao alcance, talvez? Eu vou chegar nessa seara ali, mas antes eu vou provocar o Vitor. O Vitor é o seguinte, nós agora temos o confronto com o Tubarão em casa, que pra mim é um jogo da vida ou morte. Pra permanecer vivo tem que vencer. Aí depois nós temos o Criciúma, que é um jogo dificílimo. Mas assim, dificilmente se ganha tudo, ele vai dar um tropeço, ele já deu um tropeço com o Caravaggio no empate em casa, mas ele vai perder pra alguém, tomara que essa derrota seja pra nós. E depois a gente sai pra decidir com o Carlos Renault. E aí, cara, qual é a nossa projeção aí pra esses 3 jogos aí? A nossa projeção é estar ali, né, com o Guarani, independente do resultado. Se o Guarani chegar no próximo jogo daquele jeito, tem que mostrar um futebol decente, tem que jogar com raça, tem que jogar desde o início do jogo, aquele futebol pra cima, pra frente, porque alegria também, né? O que interessa a nós é a vitória, né? O que interessa pra gente é a vitória, a gente tá ali presente, a gente saindo cedo de casa pra ir ver o time jogar, a gente fazer toda aquela parte do churrasco, fazer o esquenta da torcida, pra depois entrar dentro do estádio com aquela motivação toda, e que eles tenham essa motivação também pra estar jogando lá dentro de campo. Porque de toda a história que eles têm, a gente também tem a nossa história, a gente tem a nossa rotina, para que a gente vá para lá para dentro do estádio e dê nosso sangue, dê nossa voz, mesmo o time perdendo, a gente vai lá até o último minuto para ver que às vezes surge um pênalti, surge qualquer lance ali que possa ser favorável ao Guarani, para que saia o gol, nem que seja no último segundo de canela do jogador, mas que seja o gol para nossa vitória, para que no próximo jogo dê mais motivação ainda para a gente conseguir a classificação nesse campeonato, para até jogar uma Série A no ano que vem. E como é que é o perfil que tu percebe assim dos demônios do Bang? O pessoal, quando tem que cobrar, também dá uns gritos e cobra, ou é um pessoal que fica mais na tentativa de sempre incentivar? Como é que tu percebe assim o movimento da galera? O pessoal da torcida organizada, eu sempre puxo com eles ali, que a intenção nossa ali é estar apoiando o time nos 90 minutos do jogo, independente do resultado, independente do que acontecer, a gente vai estar lá apoiando eles. Quando acabar o jogo, se o time fez um resultado ruim, a gente vai cobrar deles. Da mesma forma que tem cobrança em cima da gente para que a gente vá lá torcer pelo time, eles também têm que saber que eles têm que jogar por nós também. Isso pode ser positivo, talvez, Amaro, não? Como é que tu percebe essa linha, esse diálogo, assim? Porque é mesmo isso, é amor e ódio às vezes, né? Eu acho que é amor e ódio, mas eles, assim, tem toda uma situação pedagógica a respeito disso, né? Porque nós que trabalhamos com futebol e vocês que são espectadores do futebol, tem uma situação diferente, né? A gente também gosta do respeito. E vocês são diferentes. Sim, a nossa torcida a gente sabe, porque a gente se conhece, chama-se pelos nomes e tal. E às vezes tu perde um pouco de controle dessas grandes torcidas, né? Acabam criando-se facções, vêm outras pessoas e misturam futebol com outras coisas, fica meio pesada a parada, né?
Então eu sempre digo assim, tem que ter respeito com o profissional. É como você falou, eu vou motivar a minha equipe, que é a minha equipe, até o final do jogo. Depois do jogo, se eu tiver que fazer qualquer tipo de cobrança, eu vou fazer antes ou pós-jogo. Durante o jogo, não. Legal. Então eu não concordo muito que você gosta de estar vaiando a equipe durante o jogo. Não é momento, né? O momento de cobrança é antes e pós-jogo, né? Acho que vocês fazem muito bem isso. O Guarani tem uma história com torcida, né? Vitor e Matheus. Nós começamos com a Baldiosa, vocês... Na verdade, isso tudo é herança lá, que começou com a Baldiosa, que na época do Filhos do Balde. Isso. Aí é a história do Tatuíra, folclore do Tatuíra, do Frederica, do Rodrigão, lá o Berkenbrock, né? Do Alan Zac, enfim. O pessoal que ia ali pra praça picar papel ali pro jogo de domingo, e fazia o Cuba no balde, né? Esse Cuba era mais samba do que Cuba, porque era mais cachaça do que vodka. E traz aí, Nordinho, tá mais um aí, o César ali do Barco Redondo, e dá-lhe Coca-Cola dentro, e a turma ficava embalada. O Rodrigo Berkenbrock, saudoso Rodrigo, na maioria dos jogos ele nem assistia, ele bebia tanto, antes preparava tanto, que durante o jogo ele dormia e acordava para festejar depois o resultado. Rodrigo é irmão do Renatinho? Lembra, né? E aí depois nós tivemos a questão de outras torcidas, né, Vitor? Sim. Fala aí das torcidas que antecederam a Demônios. Teve umas torcidas que antecederam a Demônios do Mangue, né? Que foram a Trovão Azul, que foi uma torcida bem antiga também, da época que o Guarani estava jogando, brigando com acesso junto com o Figueirense. Foi vice-campeão catarinense. Foi uma história pro nosso clube, que hoje em dia a gente considera a maior história do nosso time, a maior conquista, né? Um vice-campeonato da Série A do Catarinense. Porque a gente nunca conseguiu um feito desse tão grande. O máximo que a gente conseguiu foi a Série B do Catarinense, 2012, lá em Jaraguá. Sabe que essa torcida acontece um lance interessante. Amor e ódio, como o Alexandre usou, né? Sim. Nós fizemos a final chegamos ao quadrangular final da competição, e o nosso primeiro jogo foi contra o Figueirense. Aí toda uma história para jogar em casa, foi uma dificuldade danada. O Coronel Eliésio agilizou aquela ponta ali da Clínica Ciência, batizamos ela com o nome dele, enfim. Tá tudo aí no livro que tens aí. E aí a gente conseguiu fazer um jogo em casa contra o Figueirense. 4.200 torcedores no jogo. Como é que botaram 4.200? Arquibancada metálica, foi botando arquibancada de carnaval e tal. Jogo 1-1. Jogo 1-1, a torcida não ficou contente. Não! Empatar em casa com o Figueira não é resultado, porra! Claro, nunca foi. Meu Deus, que dimensão que nós estamos chegando, né? Expectativas. Não, aí fomos jogar em Chapecó, o segundo jogo. Tomamos 3-0. Quando eu voltei, aquele muro ali da bilheteria tava pinchado. Fora, Amaro! Pelo sorriso foi ele. E seus irmãos não estão com conta ainda. Fora, Amaro! Eu digo, meu Deus, onde é que a gente vai? Aí tivemos o jogo seguinte. O jogo seguinte foi em Ibirama, que aí nós tínhamos para fechar o turno ali. Aí nós fomos em Ibirama, virou o jogo na primeira etapa, o 3-1 pro Ibirama, e a gente virou o jogo para 4-3, o jogo das 16 horas de domingo. Aí quando chegamos no turno do Passa 20, a torcida me pegou no colo e me trouxe até o estádio. E daí tu fala assim, vai ter que me engolir. Não. É amor e ódio mesmo, sabe? Ali teve uma manifestação, uma cobrança, tranquila. Mas quando a gente voltou de Ibirama, o ônibus, quando entrou na cidade, pararam o ônibus ali, Exatamente. Onde é a Caixa Econômica hoje ali, me botaram nas costas e eu vi nas costas dos caras daqui. Que legal. Que loucura, né? Que legal. Loucura. Cara, Histórias aí que a gente conta. Os causos já, entrou os causos. Os causos estão sempre permeando os nossos, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro bloco do Impasse de Bola, que você acompanha toda terça-feira às 19 horas, aqui pela Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. A gente vai num oferecimento sempre da Via Placas, emplacamento veicular, aqui na rua Prefeito Nelson Martins, lá pertinho da delegacia, e também da Mário Esporte, sempre te atendendo com muita diversidade e qualidade, lá no Shopping Via Catarina, o nosso shopping. A gente vai para um rápido intervalo, mas já a gente está de volta, porque a gente quer saber sobre os impasses da semana, a gente quer saber também sobre as histórias da Baldiosa, se é verdade que a galera tomava aquela cuba e no final tinha barro. Você vai saber essas e outras histórias daqui a pouco no seu Impasse de Bola. A gente já volta. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar.
RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem para cama de solteiro, para cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. E já estamos de volta em campo para o nosso segundo bloco do Impasse de Bola, o seu programa do futebol palhocense, o futebol regional, sempre trazendo aí os últimos fatos dos nossos gramados e também das torcidas, claro, porque hoje a gente está recebendo o pessoal do Demônios do Mangue, e a gente sabe que ali no Mangue, mesmo quem vai torcer tem que estar preparado, porque é a pressão da torcida, mas também da parceria forte que tem com os Maruim zero, tudo isso aí jogando sempre, claro, a favor do nosso bugre palhocense. A gente está celebrando um pouquinho dessas histórias. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre Interligas, falamos também da Série B e lembramos dos resultados do Guarani, mas a gente quer continuar dando outros resultados também com o Amaro Júnior. A gente sempre tem uma parceria com o Najib também, aproveito para mandar um abração para ele tá se recuperando aí, tá no departamento médico, mas já tá quase na ponta das chuteiras para voltar aqui pro Impasse de Bola. A gente tá te esperando, Najib, vem forte, mas a gente quer saber sobre os últimos resultados ou os próximos jogos também de dois campeonatos que tem muita audiência aqui na região, que é o Quarentão e o Cinquentão aqui de Palhoça, né, Amaro? É isso, hashtag volta Najib, né? Vem logo. Vem logo, nego, vem logo, nós estamos precisando aqui. Então, assim, ó, só para relembrar que o Cinquentão, o Cruzeiro, ele havia perdido para o Catarinense e o Atlântico tinha vencido seu primeiro jogo com um monte, rodada dupla lá na Barra do Aririu na semana passada, né? E para completar a rodada vai ser agora no próximo domingo, dia 10/7. Então a gente fez esses dois jogos em rodada dupla no Atlântico na outra semana, e nessa semana agora vai ter o Eldorado e Cerâmica lá no Eldorado, e vai ter João Paulo e Avante e Independente Paysandu em São Sebastião. Então o Eldorado recebe em casa o Cerâmica Silveira, e lá no estádio do Cerâmica, lá em São Sebastião, jogam o primeiro jogo João Paulo e Avante, e na sequência Independente e Paysandu, né? Inclusive há um comentário aí nas redes sociais e tal, que a rodada foi suspensa por diversos fatores, por causa do repasse da prefeitura, por isso, por aquilo. Eu quero deixar bem claro o seguinte: o repasse ainda não foi feito, mas o projeto foi aprovado, tem um valor já subsidiado para a Liga, para ela fazer o campeonato do Cinquentão, Quarentão, Primeira Divisão, Segunda Divisão, Sub-20, as categorias de base e o nosso feminino, que é compromisso no segundo semestre. Aí vai ser lindo de ver. E aí, esse daí é a história do Cinquentão. E o Quarentão vai ocorrer agora, essa semana, é feito no meio da semana. Hoje à noite, inclusive, o Independente enfrenta o Rio Grande, lá no João Paulo, lá na ponte do Imaruim. O Paysandu vai receber o Atlântico, e as duas equipes ainda não venceram, inclusive a equipe do Paysandu, que foi uma surpresa tomar 3-0 na estreia para o Paraíso, e depois perdeu um jogo de 4-3 lá para o Rio Grande. O Cerâmica recebe o Paraíso, aí é o jogo dos líderes, ali é quem está brigando na ponta da tabela, o jogão. Isso já é amanhã, na quarta-feira. E o Unisol e o Liverpool jogam no próximo domingo, às 15 horas, lá na Guarda, lá no outro lado do rio, como a gente sempre costuma dizer. O Unisol recebe a equipe do Liverpool. Clássico, Guarda e Arílio da Formiga. Na classificação, o Rio Grande e o Paraíso estão com 6 pontos, Independente e Cerâmica vem logo em seguida com 4.
Liverpool tem 2 e Paysandu, Unisul e Atlântico ainda não somaram pontos. Essa é a história do quarentão e do cinquentão, né? E eu volto a reforçar o convite. Não esqueçam que no próximo domingo o Liverpool decide a vaga à final da Copa Interligas em casa com o Náutico de Florianópolis e o Avante recebe o Paysandu para sair o outro finalista, né? Vamos torcer para que tenhamos aí uma final palhocense na Copa Interliga de Futebol. Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês o fator casa aí para esses dois na verdade 3 times palhocenses envolvidos, né? Mas teremos o Avante jogando em casa e o Cerâmica, é isso, Amaro Rei? Não. Não, joga o Liverpool em casa, na Formiga. Pega o campeão de Florianópolis, o Náutico, a torcida do Liverpool também. Como é que tu vê esse fator casa agora? A pressão, né? Tem a pressão, tem o gramado, tem toda a história, tem deslocamento. O Amador ainda tem mais influência ainda, né? Porque o Amador, assim, ó, se tu não organizar... tem equipes, por exemplo, que não conseguem ir de ônibus. Aí todos vão de carro. Então tem horário para chegar, os atrasos. Se tu não regular o almoço dele, o cara recebe uma visita de cima da hora, há um filho que adoeceu, há um pai que tem que dar atenção, tudo isso pode alterar o dia, né? E pode alterar, inclusive, o horário dele chegar no jogo, a cabeça dele não está pronta ou concentrada para o enfrentamento que ele vai ter no período da tarde. Então esse fator tem que ser considerado. Então, assim, ó, é muito prudente você reunir o grupo. Já quando o Guarani jogava amador, eu sempre fazia assim. A gente sempre se reunia, chegava 10h30, 11 horas, a gente se encontrava, às vezes marcava no próprio clube, algumas vezes eu fiz no clube 7 de setembro, marcava o almoço, fazia o almoço do jogo, aquele almoço leve, aquele arrozinho, purê, aquele franguinho assado, saladinha de tomate, coisa, né? Aquele normal ali. Também, água, né? Enfim, uma sobremesazinha leve. Ficava junto já sabia quem estava pro jogo, ali já fazia a resenha do jogo, entrava no clima do jogo e depois ia pro confronto. Isso você sai na frente. As nossas equipes aqui já têm esse cuidado todo especial, tá? Já estão nesse nível de competição, porque não se chega por acaso. Ou você se trabalha para isso, se organiza para isso, senão não chega. Legal. E ali em relação ao quarentão, cinquentão, alguma avaliação, a gente sempre apontava alguns fortes francos favoritos aí, e como é que tu tem observado até esse momento do campeonato? Mantém-se? O quarentão esse ano a gente tem o Rio Grande, que tem feito nos últimos anos uma equipe muito competitiva, né? Rio Grande vem inclusive liderando, tem um aproveitamento de 100%. O Paraíso igual, fez uma equipe com vigor. Quando você fala no quarentão e cinquentão, tu tem que ter força, né? Tem que ter força. Continuidade. Força, velocidade e tal. É uma equipe que tem essa competitividade e tem essa força. É uma equipe que é mais... Porque assim, o 40 é 40 para cima, né? É acima de 40. Sim. Então o cara que tem 40, 41, 42 é uma coisa. O cara que passou dos 45 é outra. O cara de 50 que joga o 40 50, é totalmente diferente. Tem tudo isso. Quem forma a sua equipe... Quando eu chegar aos 40, eu te aviso como é que é essa jogada. Os caras sabem, tá? Os caras acompanham que é joga amador. Ei, aquele ali faz 40 o ano que vem. Já vai lá e conversa com ele. A turma é esperta. A gente tá recebendo hoje o pessoal do Demônios do Mangue, o Matheus Ramos e o Vitor Borges da Silva. E eu queria perguntar para eles, fica evidente já na forma deles se vestir, de falar do clube, que é realmente com emoção, mas eu queria saber se no coração de vocês há espaço para outro amor dentro do futebol, se vocês também se dedicam e amam outro time que não o Guarani de Palhoça. Não passa nem pela cabeça. É mesmo, cara? Aqui é Guarani mesmo, né? É que assim, é o clube da cidade. Pelo fato de ser da cidade, a gente ter nascido aqui, vivido aqui a nossa vida inteira, é bonito de local. Ver, assim, ó, é gosto, cara, é gosto. Uhum. Aí, tipo assim, aqui é complicado porque tem muito torcedor do Avaí, do Figueirense, sabe, que é tudo aqui da nossa região. Dentro do Guarani tem mais Avaí ou mais Figueirense? Pela cor, eu acho que mais Avaí. Cara, sempre teve uma identidade maior. Cor, né? A cor ajuda bastante. O Guarani sempre teve uma identificação maior com o Avaí, né? Pelos seus fundadores. Sim. E a origem do Guarani, eles sempre foram mais havaianos, né? Mas isso, com o tempo, houve um equilíbrio, enfim. Nós temos conselheiros hoje havaianos e alvinegros. Recebe todo mundo. Nós somos, geralmente,
o segundo time dessa maioria, dessa massa, dessa torcida macro, né? A torcida mais simpática. O Guarani era azul celeste, eu puxei para o Marinho para criar ter uma identificação própria, porque a gente era muito, quando fazia na vertical mesmo, ficava muito havaiano, né? E hoje a gente tem uma identificação do Guarani, quando você vê o azul marinho, não, é o azul marinho, né? Até ficou meio termo, né? Próximo do preto e próximo do azul. Até ficou, misturinha boa. Não era muito isso, mas, enfim, tinha que ter essa identidade com o tempo. O Guarani tem essa identidade. E assim, como o Vitor estava falando, a gente depende dos resultados. Porque eu atuei na década de 80. E eu ia nos estádios do Orlando Scarpelli, quando eu jogava no Figueira, e a gente via que a torcida vinha com as camisas do Flamengo, do Vasco, dos times paulistas também, do Corinthians e tal. Porque a gente não tinha representatividade a nível nacional. Hoje, com a representatividade a nível nacional do Avaí Figueirense, tu vê um jogo do Figueira, a torcida é uniforme, né? A torcida do Avaí é uniforme também. E a nossa torcida, por mais modesta que seja, nós somos uniformes também. Se cuida para ir de azul nos jogos do clube. Né? Mas, Vitor, eu quero te fazer uma pergunta. Tu falasse das torcidas que nos antecederam, Baldiosa, Trovão Azul, enfim. Aí depois tivemos os Loucos também, né? Sim, os Loucos da Tribo. Os Loucos da Tribo. Mas assim, tu sabe que o Matheus Coelho foi um dos fundadores da Demônios do Mangue. Ele depois formou Educação Física, né? Trabalhou como analista de desempenho. Eu dei essa nota aqui, que é uma felicidade para todos nós. Ele hoje é analista de desempenho do Vasco da Gama. Ele foi esse ano para lá. O ano passado ele trabalhou no Guarani ainda. Foi para o Desportivo Brasil. Desportivo Brasil, ele está no Vasco. É o Guarani abrindo as portas para os seus profissionais. Né? Mas naquela época eu era muito próximo, a gente costuma dizer do Eduardo de Iaçu. É o Eduardo Vitorne e a tia Suzana. Né? E eles iam ali, era a tia Pierre, tinha um outro Pierre, Matheus Coelho, enfim, e a turma ia ali na casa deles. E aí, Demônios do Mangue, ela é catequista, Alexandre. Não, Demônios do Mangue não, pelo amor de Deus. Demônios do Mangue. Aí tá, vamos discutir nome, Vitor, vamos discutir nome. Cara, Tribo Urbana, puta, que nome bonito, cara. Tribo Urbana, vamos botar Tribo Urbana. Não, Tribo Urbana, vamos inventar outros nomes, outras sugestões e tal. Não, Demônios do Mangue. Eles estão quase todos sabem, né? Ou quem não é palhocense, ou quem veio residir agora há pouco tempo, que ainda não encarou, né, um jogo de lua cheia, principalmente ali, sabe que o Demônio de Mangue vem do Tasmania, o demônio da Tasmania, que é o nosso boneco, que é o boneco doido, que representa bastante o nosso time, a nossa história, o Maruim, que fica ali atacando a gente também, que nós fica se defendendo. O Maruim é o verdadeiro demônio do Mangue mesmo. Como o Tasmania faz, né? Ele dá aquele giro dele ali pra quê? Pra fugir dos Maruim também. Então a gente usou essa modalidade aí, basicamente, pra enturmar. Como a torcida é doida também, a gente tá ali sempre apoiando o time. E o que faz pra espantar os Maruim? Pula, canta. Pula e canta. Pula, acende sinalizador. Não, Botafogo também não. Mas é repelente, né? Já tá moderno. Acende o sinalizador, mas agora tá proibido na arquibancada. Porque senão a gente até colocava o sinalizador ali. Teve um jogo até que a gente levou o sinalizador. Foi um grande alívio ali pra toda a torcida, né? Porque levou aquela fumaceira ali, eliminou todos os mosquitos e não tinha mais nenhum da noite. Foi um jogo que até que nós ganhamos de 6-0 ali, acho que foi do Biguaçu. Foi um clássico que a gente tinha jogado, 6-0 ainda à noite. Eu acho que foi por causa disso. A gente eliminou os Maruim tudo ali e nós ganhamos dentro da nossa casa. Eles não se aguentaram com os Maruim. E o que a torcida tem hoje de volume? Tem bandeira, tem tambor? Conta pra gente qual a estrutura que vocês têm. Temos o nosso material de percussão, né? E a nossa faixa. Todo mundo toca tudo, todo mundo levanta a faixa? Todo mundo não deu. Tem hora que tem um tá cansado, aí troca, reveza um pouquinho, aí é aquele trabalho todo pra esticar a faixa, pra amarrar. A gente sempre tá numa eterna mudança, né? Sempre tá sempre atualizando ali a rapaziada para que eles consigam aprender mais, às vezes um pouquinho a mais na torcida, aprender a tocar um instrumento, fazer um canto novo. Tanto é que a gente está puxando agora na torcida, né? Mais o hino do clube, porque hoje em dia eu vejo pelo Guarani, pela torcida inteira, que se tu vê uma pessoa que saiba o hino do clube, é muito. Você sabe que o maestro da fanfarra do Eucalipto, João, me ajuda, maestro, já vai vir o nome dele. Já recupera. Já recuperamos aqui. Mas o maestro, ele compôs um hino, né? Um hino, porque o Tatuíra fez o hino oficial do clube e depois ele fez um hino mais carnavalesco, né? E a torcida cantava na época e eu acho legal. Eu também acho legal, cara, eu não sei por que isso não acontece, porque a nação Guarani, ela
se criou ali dentro, né? Ela foi fundada ali dentro do clube, né? Aí depois, ela tá lá no bairro Caminho Novo. Hoje tem porque ela sempre teve CNPJ próprio, né? Escola de samba mesmo. Escola de samba, né? Mas a origem dela foi ali. E ela, quando trouxe o nome, ela trouxe o nome por causa do Guarani. Nós temos uma empresa, que é a empresa do meu amigo Marquinhos, lá no Ariru da Formiga, que faz materiais esportivos, pedagógicos, inclusive. Mini voleibol, mini basquete, e tênis, né? Mini tênis. E ele homenageou o clube, o Guarani. Eu perguntei, Marquinhos, essa homenagem é para os índios guaranis ou é para o Guarani? Não, é para o Guarani. Eu fiz por causa do Guarani. O mini mercado do Rio Grande com o nome do Guarani. É o programa, né? Nasci ali, criado ali também. Entendeu? Então também tem essa história. Por isso que quando falaram em trocar o nome do clube, eu enlouqueci, né, cara? Não é uma história, não é o nome do vovô que nós vamos trocar do dia pra noite, né? Legal. Então nós estamos aí nessa briga aí. E gerar essa identidade, né? Eu queria entender sobre o movimento dos mais novos também. A torcida hoje, Demônios, ela é mais jovem, ela também tem o pessoal mais antigo, que é torcedor há mais tempo. Tem sempre gente nova chegando, convite pra galera vir junto. Como é que funciona isso? Então, assim, todo jogo a gente... A tradição nossa é se reunir ali no deckzinho que tem ali na rua do estádio ali. E ali a gente já começa a trocar ideia com todos os torcedores, tudo mais, assim. Mas, assim, o nosso público, assim, a faixa etária de idade, assim, é entre os 20 e 25 anos, por aí, sabe? Tipo, pra trazer a galera mais nova, assim, geralmente se for filho de integrante, sabe? Porque realmente, tipo assim, o Guarani, ele joga 2 meses por ano, sabe? Aí, pô, até... Mobilizar de novo. Sim. Todo ano, assim, aí o pessoal tem que esquecer, né? Na verdade, o pessoal esquece. A gente tem que ficar relembrando. Legal. Jogo Pra isso. isso, vocês têm redes sociais hoje? Sim. Tem Sim, Instagram, tem Facebook. Tem o Instagram, tem o Facebook também. @ Demônios do Mangue. Aham. Na verdade, acho que é GRTO Demônios do Mangue. E o Facebook é Demônios do Mangue também. Todas as redes sociais, tudo Demônios do Mangue. A gente tá com um projeto agora, né? Um projeto novo. Agora começou esse ano, né? Basicamente o projeto, com o Mazo também. Pra reestruturar tá sempre a torcida, puxando, assim, né? Mais torcedores, tanto de fora, quanto o pessoal da região palhocense mesmo, para que eles venham apoiar o clube, né? Eu tento trazer sempre do meu trabalho, de onde eu vou, os familiares também, pessoal que já vinha com a gente no tempo antigo, pessoal mais da velha guarda, pra gente trazer eles pra torcida de novo, pra ver o time crescer, porque o time já tem 94 anos de história. Eu quero fazer um centenário do Guarani da Palhoça. Um centenário é uma coisa grandiosa. Eu quero que até o centenário o nosso time já esteja numa fase grande, estruturado, uma estrutura muito, muito grande, nem que seja só a torcida. Às vezes não pode ter uma arquibancada do tamanho adequado para toda a torcida, mas vamos trazer o máximo de gente para que reconheçam o trabalho tanto da torcida quanto do clube, para ver como é que funciona. Como é que funciona desde a história da fundação do time, tanto da torcida, para que eles entrem no mesmo caminho, né? Que a gente sempre busca. Que é a paz no estádio, a gente tentar sempre trazer o apoio pro clube e tentar minimizar a violência e até a gente tem várias apologias contra o uso de drogas, até para a gente evitar que isso aconteça, e a gente está com vários projetos, né? Tanto de ação social, quanto projeto para crescer a torcida de sócio-torcedor, para que seja durante o ano inteiro. E Demônios não tem nada, eles são uns caras legais. A gente é Os anjos do mangue. Os guerreiros da tribo aí, nós somos fracos. Mas assim... Uma outra coisa, e o público feminino, as namoradas acompanham, o pessoal vem, tem as meninas também fazem parte? Tem. Sim, na maior tranquilidade, gente. Tipo assim, espaço para todo vir mundo. Com a gente na torcida, pode trazer mulher, pode trazer o filho, que a gente quer trazer também desde criança, né, para aprender como é que funciona. Pra ver como é que é o futebol. Porque a criança tá lá na arquibancada, por exemplo, no último jogo, a gente viu lá um menininho cantando lá, berrando pro Guarani o jogo inteiro. Vamos ganhar aí junto com a gente. E tu viu o pessoal mais ali na arquibancada só olhando estranho pro menino. Só que o menino, ele tem essa garra. Se tu começar a trazer ele mais pro futebol e a gente começar a demonstrar a nossa imagem da torcida como uma torcida sociável, que dá pra todo mundo participar, daí vale a pena. Daí o pai dessa criança vai querer colocar ele dentro da torcida, juntar ele com a gente. A gente só é quem a gente é hoje, porque quando a gente era pequeno, quando a gente tava nessa idade, tinha uma torcida ali que a gente, sabe, que chamava, fazia tu ter vontade de ir, assim, no estádio. Porque, assim, ó, querendo ou não,
ninguém gosta de estar num estádio vazio, sabe, em silêncio. Tem que ter o tambor. O tambor é o coração da torcida, os cantos servem para apoiar, porque um time sem apoio, cara, não é nada. Aí todo o potencial, né, a gente vendo nesse impasse de bola dessa terça-feira, dia 5 de julho, a gente recebendo aqui o pessoal da torcida organizada Demônios do Mangue, do Guarani, o nosso Guarani de Palhoça, e a gente hoje aqui também com o Amaro Júnior. No terceiro bloco, a gente sempre separa um pouquinho mais pra gente falar dos nossos, abrir o sarcófago e deixar trazer as histórias um pouquinho mais antigas, e a gente celebrar um pouquinho também dessa história, o nosso Guarani que tem tantas pra contar, como lembrou aqui o Vitor, né, próximo de um centenário, e a gente já ir compilando essas histórias, então a gente vai querer ouvir algumas delas também, mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí, é rapidão, a gente já volta. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal, e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Impasse de Bola. E estamos de volta, nosso terceiro e último bloco do seu programa, já que conquistou aí o espaço nas mentes, corações e ouvidos do público palhocense, principalmente aqueles que são apaixonados como nós por esse esporte aí que traz multidões, que inspira histórias, né, que gera amores, e a gente está celebrando um pouquinho sobre essas histórias, sobre esses amores e também às vezes até um pouco de ódio e toda essa mistura muito linda que envolve o futebol. E a gente está hoje aqui então recebendo o pessoal da Demônios do Mangue, que é essa torcida organizada aqui do centro de Palhoça, sediada junto ao Renato Silveira, o estádio do nosso querido Guarani de Palhoça. Hoje com a gente o Matheus Ramos e o Vitor Borges da Silva, e também comigo, claro, o Amaro Júnior. Como você já sabe, já é tradição, você que está nos ouvindo pela Rádio PH, a rádio que toca Palhoça, você está conosco pelo nosso aplicativo exclusivo ou pelo YouTube, em imagens também, no Facebook, no Spotify, no Deezer, pelos sites da CDL, do Palhocense e também da rádio, em mais de 15 agregadores de rádio pelo mundo inteiro. Você sabe que no terceiro bloco do Impasse de Bola é o momento de a gente falar um pouquinho do momento do mofo, falar das histórias antigas, mas que contam um pouquinho da nossa história também aqui de Palhoça. E eu vou deixar então o causo da bola com o Amaro. O que você separou aí dos arquivos da bola palhocense, nego? Eu não poderia deixar de falar de causos da torcida, né? Com esses dois convidados, né, Alexandre? Causos da torcida. Primeiro eu quero relatar o seguinte, que o jogo de futebol é um espetáculo, ponto, mas a torcida é um espetáculo à parte. Ou que faz parte. Né? Porque tem torcedor que vai pela energia da torcida, sabia? Já viu algum depoimento? Energia da torcida, pelo canto da torcida, pela vibração, aquilo ali te renova. Pô, tu vai no Maraca lotado, que loucura é aquilo? Às vezes o jogo tá lá rolando lá embaixo, mas a torcida tá aqui
sabe, numa pegada muito louca. E vocês trazem essa energia pra nós também. Quando ele jogava, só aquela bateria de foguete, quando você entrava em campo, o cara já ficava arrepiado. Eu digo, a torcida já tá aí. Tu imagina a loucura no jogo da Libertadores, né? Porra, aquele ônibus acompanhando e toda uma loucura. Pô, muito legal. E aí, eu vou buscar agora, lá do fundo do baú, lá no Amador, o que eu vivenciei, né? Jogando ainda. Em 94 e 95, o Guarani foi campeão, foi bicampeão amador ali, nesses 2 anos. E o jogo lá contra o Paysandu, nós vencemos no finalzinho do jogo, jogo muito emocionante, a torcida estava na loucura, e nós viemos a pé lá do Aririu até Palhoça. Quando chegamos na BR-101, e nosso chefe da torcida naquela época era o Gilberto Delaudino, o Beto. A gente chamava o Beto da Dona Norma, minha querida, saudosa Dona Norma, o Beto do Bombeiro, sabe? Morava aqui na Concasa, o Beto era uma loucura. Quando chegamos na BR-101, paramos, e aí ele dizia, só o Guarani faz isso. Vim cantando isso de lá até aqui, só o Guarani faz isso, só o Guarani faz isso. Paramos a 101, até todos passarem em procissão e virem até o Renato Silveira. Loucura, loucura, loucura. Aí depois nós tivemos aquela final de 2003, né? O Guarani veio para o profissional, em 2003 nós fizemos a final, e aí fizeram aqui algumas excursões, foram 8 ônibus até a cidade de Timbó para fazer o segundo jogo. E o Orildo fez uma das excursões. O Cabeção fez uma das excursões. Nessa excursão entrou o Tatuíra. Aí, chora mulher, chora isso, chora aquilo. E a turma já foi mais embalada do que nunca. E aí o Tatuíra, o Cabeção quis dar uma regulada na bebida, e o Tatuíra já arrumou, não. Ou libera tudo, uma coisa. Se não parar. É open bar ou nada. Ou se não parar, também. Aí foram discutindo, quando chegou ali em Balneário Camboriú, eles para o ônibus que eu vou descer. Ele parou o ônibus, desceu. E disse, pode tocar o ônibus. E tocou o ônibus. Foi pro bar, tomou a gelada dele, encheu uma sacolinha de supermercado de gelado e veio pra BR. Andou ali alguns metros ali, passou o carro, botaram pra dentro, deram carona. Quando ele chegou lá, e Timbó chegou antes do que o ônibus. Quando ele chegou. Como que esse cara já tá aqui? Essa loucura, né, que a gente viu. Né, o irmão dele, com a cervejinha na mão, eu queria conseguir. O Marcinho Bernardo. A gente tava no banco, a torcida ficava no lado oposto da onde estava posicionado o banco de atletas e comissão técnica. Quando acabou o jogo, nós corremos em direção à torcida para comemorar. Mas a torcida já tinha arrumado um espaço no alambrado para invadir. Foi assim, nós fomos até metade do caminho, da metade para cá nós tivemos que voltar, porque aquela multidão vinha contra a gente. E a turma na lama, porque fundindo muita chuva, né? Na lama e coisa e tal, um rolo danado. Mas foi uma festa assim que. Mas daí aconteceu um encontro mesmo dando uma recuada. Claro. Tomou conta, tem as fotos, que está relatado no livro, nos arquivos do clube, as fotos. E viemos depois e carreata até. E a pergunta que não quer calar, na volta, Orildo e Tatuíra vieram abraçados, cantando, então aí já tava de paz, né? Já tava na paz. E aí com a vitória tudo na paz. Um bom resultado sempre gera. E depois a festa foi. Entrou madrugada, né? Entrou madrugada aqui na Palhoça. Mas aí eu quero saber o seguinte: se vocês são pé quente ou são pé frio. Aí eu vou fazer 1 a 1 aqui, né? Eu vou fazer 1 a 1. Em 2012. Você foi naquela final de Jaraguá, que o Hudson Coutinho era o nosso treinador. Sim. E nós fomos campeões lá em Jaraguá. Sim. E depois nós tivemos uma final em 2014 que não deixaram a gente ser campeão. Me conta primeiro a história de 2012, Vitor. 2012 foi um ano bem corrido pra gente, foi um dos melhores anos que o Guarani teve, né, de história e também de campeonato. E a torcida naquele ano, a gente, desde o primeiro jogo, a gente estava puxando gente de tudo quanto é lado para torcer pro Guarani. Foi o ano que a gente mais conseguiu agregar sócios dentro da torcida. Foi o ano que a gente conseguiu agregar 50 pessoas por jogo, 50 integrantes, para mais. E nesses jogos a gente lotava a arquibancada, botava a galera para cantar, todo jogo não dava arquibancada vazia. Todo jogo era cheio. Quando chegou na final contra o Juventus, foi disponibilizado um ônibus pra gente viajar. Na época eu era de menor ainda, tinha que ir acompanhado, aquela toda história. E eu, com o tambor, fui lá, peguei o tambor, botei nas costas, um tambor de madeira pesado, que era um chumbo. Daí cheguei, botei o tambor nas costas, mais a faixa, vamos levar pro jogo. Bora, partiu. Fomos dentro do ônibus, eu todo inocente ali, né? Não conhecia muito de jogo, começando ainda na torcida. Era o começo, vamos para uma viagem, primeira viagem. Fomos para lá, para Jaraguá, fomos ver o time, motorista do ônibus, se situando com a pessoa sóbria do lado dele, né? Daquele jeito.
Sem aplicativo na época? Sem aplicativo na época, Jaraguá é pra lá, vamos pra lá. Quando vimos, tava quase em Joinville. Aí toda a vida. Beleza, e o jogo rolando, daí nós lá naquela aflição dentro do ônibus, cantando, a galera bebendo, tudo doido, daqui a pouco... Não, mas o caminho era o contrário, é pra lá, e pra lá que vocês têm que ir. Fomos lá e fizemos retorno na contramão, ônibus, voltando. Adrenalina. Daí quando vimos, tava ali, Jaraguá. Pra onde é que fica? Fica perto de um ginásio. Eu cheguei, achei um ginásio ali. É esse mesmo, fechou. Bora, motorista, bora. Segue reto aí que nós vamos parar aqui. Paramos ali, já compramos os ingressos, foi descendo todo mundo igual aos loucos. A polícia já teve que dar uma contida no pessoal, que estava meio alterado, né? Querendo entrar pro jogo. E o Guarani rolando futebol lá, empatado 0-0. E nós naquele futebol e querendo assistir. Entramos, fomos ver. Entramos no intervalo, iniciando o segundo tempo. Iniciamos o segundo tempo, já estendemos a faixa, já botamos a fanfarra, a torcida dele já ficou até cabreira. Quem são aqueles malucos ali que chegaram? Quem foi aqueles malucos? Quando viram, os demônios do mangue chegaram. Agora ferrou. Agora já era daí, o time não parava. Era uma defesa do Rodrigo Rocha pra cá, defesa pra lá. Fomos e o time campeões. se motivou. Quando o time olhou a gente ali na arquibancada, Aquilo mexeu. foi aquele momento ilustre, sabe? De ele chegar, entrar no segundo tempo e ver assim, ó, tomar aquele espanto. Que legal isso, hein? Quando a gente vê o time entrando, Fazia dá diferença, até um né? arrepio na gente, sabe? Só de imaginar essa cena. Porque eu lá sozinho na arquibancada, basicamente da torcida, né? Eu e mais 3 integrantes que a gente levou, o restante era torcedor comum. A gente foi lá e começava a puxar canto e cantava mais alto que eles tacando negócio de água na gente, e toda aquela loucura acontecendo. E essa competição, Vitor, aconteceu o seguinte, Alexandre. Naquele ano, em 2012, o campeão do turno já consolidava a sua classificação para o primeiro do ano seguinte. Nós ganhamos o primeiro turno. Aí no segundo turno, nós não precisávamos ganhar. Podíamos ficar como franco atirador. E aí, se a gente não ganhasse, claro que entraria um outro adversário. Quando chegou na última rodada, era nós e Imbituba. Se a gente não ganha, o Imbituba ia ter um quadrangular ali, né, para definir o campeão do turno. E se a gente ganha, nós matava o segundo turno e já ia o melhor classificado geral para fazer a final, que era a equipe do Juventus. Aí nós ganhamos do Imbituba e fomos fazer a final com o Juventus. E aí a final foi lá porque o Juventus fez a... Não, teve 1-0 aqui. Foi 1-0 aqui, empatamos o jogo lá. Sim. Mas lá, tu estavas presente. Como é que é o trio elétrico montado, banda contratada, o show, tudo ali para estourar. Tudo pronto pra festa. Pra soltar a festa. E aí não aconteceu. O Guarani foi campeão. Mas aí depois nós tivemos 2014, que nós perdemos em casa, 1-0, gol do Chipote, que é o padeiro do nosso amigo do Jose, da Josepan, Chipote, que vai estar jogando daqui a pouco pelo Master do Guarani lá no campo do Avante, lá contra o Cima. Até a próxima, né? Até a próxima do Aloysio, o Master do Guarani vai estar jogando. E o Chipote fez um gol de cabeça aqui na final, 1-0. E aí nós subimos para fazer a final lá em Lages. E aí também tivemos um contratempo na subida também, né? Sim. Nesse jogo foi meio que um impasse, né? Basicamente. Um impasse de bola, então. Subindo a serra. Foi um impasse, né? Que aconteceu no meio do caminho. Quebrou o ônibus, a gente chegou. Não era esperado isso. Quebrou o ônibus, beleza. Estamos esperando chegar o outro ônibus. Daqui a pouco, quando fomos ver, o ônibus da frente tinha quebrado também. Nossa. Então vamos lá, né? Vamos nessa daí. Sabotagem. O da frente vai no de trás, o de trás vai no da frente e vamos seguindo viagem. Chegamos lá em Lages. Tava 40 graus na rua. Na sombra. Sensação né? Na térmica sombra, de 40 60. graus. A gente tava lá já sem camisa, com a camisa ia tremulando, embaixo da bandeira, porque era onde pegava a sombra, né? Levantamos a bandeira pra fazer uma sombra ali pra gente. Daí nós fomos com a rapaziada toda, estendemos a faixa. Chegamos ainda no primeiro tempo, aí a gente chegou ainda cedo no jogo. Daí, Nós chegamos no intervalo. Nós chegamos no intervalo. Foi ganho. Ainda bem, porque depois daquele outro jogo a gente já teve até meio que um arranjo ali. Vamos mais cedo pra não se atrasar, né? Porque se quebrar o ônibus é algum problema. Não, que loucura, porque nesse jogo, Vitor, os familiares, num dos ônibus foi destinado para as famílias. A minha esposa foi, a esposa de atletas foram num dos ônibus. E o ônibus para torcida. Na verdade eram duas de torcida. Sim. E aí depois acabaram chegando todos num ônibus só. Todo ônibus só. Não, mas aí as pessoas, nós do jogo, começamos a desconcentrar um pouco. Porque o pessoal não chegou, a esposa não chegou, fulano não chegou e tal, e coisa, né? Fica lá aquela... também. Tava o carro de corpo de bombeiro, estacionado no estádio. Só esperando, já ligadinho. Mas lá eles foram campeão. Mas assim, ó, nós vencemos o jogo por 1-0.
E o Messina era o árbitro do jogo, não deixou a gente jogar, cara. Cara, eles caíam, e o pra reposição do lateral demorou. Eu disse, Messina, deixa a gente jogar. E aí ficou no 1x0, cozinharam 1x0, e aí ficaram campeão. As duas equipes subiram, né? Sim. Mas a gente não conseguiu derrotar, porque eles também seguraram o jogo. Cozinharam literalmente, né? Com aquele calorão de 45 graus. Mas pra nós já foi bem lá. interessante. Pra nós foi bem interessante ali, né? Jogo bem bacana. A gente subiu. Na verdade, nesse ano, foi o ano que a gente jogou o Campeonato Brasileiro da Série D. E aí, contando uma história de torcida, para completar essa, nós fizemos um jogo contra o Brasil de Pelotas. Ixi. Que aí nós perdemos a arquibancada, né? Os meninos estavam falando aqui da arquibancada que aconteceu contra o CAC. Ninguém vai botar isso em discussão, não vai acontecer mais. Sim. Nosso lugar é aquele de destaque, tudo bem. Mas contra o Brasil foi diferente, cara. A Chavante veio... Eles são barulhentos, né? Não, eles acamparam na Pinheira. Um pouco no trevo, um pouco na praia. E a praça, eles fecharam a praça. Que ano isso, cara? 2014. Tu não circulava na praça. 2014. Churrasco e coisa, e fecharam a praça. As duas ruazinhas da praça e coisa. Botaram, acamparam, churra e ficaram ali. Nós vendemos o ingresso, na época, superfaturado. Eles lotaram. Nós nunca arrecadamos tanto. Agora eu não sei mais dizer quantos que seria. Hoje seriam uns R$50, assim, né? Uns R$50 arrecadamos, sei lá, 18 ou 28 mil no jogo daquele. Pra nós foi assim, uma loucura. Tomaram conta do... Pô, foi muito tudo vermelho, mas né, tudo de boa. A praça tava toda vermelha. Tudo de boa, Sim. correu tudo bem, tudo tranquilo. Um abraço pro Nicolas e pro Roger, que são moradores aqui de Palhoça, são muito chavante, né, que chama, né? Eles são realmente doentes. É uma torcida até pra se inspirar, muito legal, que é legal. Muito legal. Quando a gente jogou lá também eles foram muito receptivos, né? Eles são doentes, né? Muito fanáticos, mas aqui eles vieram, fizeram uma festa e mostraram também como é o amor de um torcedor também, né? A Chavante é fanática também. Porque lá no Rio Grande do Sul tem isso, né? O estádio é grande, mas a maioria também né? Tem o Grêmio e o Inter. Claro que quando chega ali na Serra tem o Caxias, o Juventude que divide um pouco, mas sempre tem, né? Quando eles vêm, sim. Aqui o azul é vermelho, né? Regionalizado. E aí, mas a Chavante é danada, cara. A Chavante também não abre mão, não. E quando tu perguntou pro Matheus ali, aí quando pergunta pro meu Lucas, ele também só torce pro Guarani também. Tem uns torcedores. E eu digo uma outra coisa pra vocês. Eu vejo assim, ó. Inclusive, eu vou fazer um convite para que vocês sejam sócios do clube, para virem a serem conselheiros do clube, para viver a vida do clube. Porque as nossas gerações têm que tomar espaço nessa situação. E às vezes me preocupa. A gente fala de um clube centenário e isso serve para nossas equipes amadoras também, para os torcedores que estão escutando, para os simpatizantes que estão escutando. Nós temos que mexer no nosso espaço, nós temos que dar sequência a tudo, né? E assim, ó, e eu tô vendo que da minha geração para baixo, quando eu olho, eu sinto uma lacuna, sabe? E não pode ter, nós temos que nos aproximar, porque nós temos que dar sequência. Porque cansa, os compromissos mudam, e vocês vêm com outra energia também, para pensar isso, né? Então pensem nisso, tá? O convite fica feito para vocês e para aqueles jovens também dos bairros que também façam parte das suas equipes. Porque antigamente, quem tocava as equipes de bairro eram as famílias. Tu ia jogar lá no Metropol, aqui, o João tá aqui na minha frente. E geralmente era família, era primo, era irmão, era amigo, se juntava. No Atlântico já sabia lá que eram os Espíndola, meu Deus do céu, e coisa. Era, sabe? Aqui na Palhoça era o Isaac, o Silveiro. A gente já sabia que era mais ou menos assim. Sim. Sabe? E aí tem que aproximar isso de novo, cara. E a gente vê o potencial que, né, as novas gerações têm também para somar alguma coisa bem tradicional que, graças ao empenho dessas gerações aí, conseguiram deixar o time vivo e tal. Mas eu acho que, né, em termos de comunicação, de trazer pessoas, de fazer ações que envolvam os bairros e tal, eu acho que fica aí realmente um legado interessante, uma missão de um desafio lindo para essa galera assumir isso. E a gente assumir isso realmente, esse protagonismo, eu acho isso muito legal. A gente tá falando de outros times, de outras equipes também. O Guarani tem alguma outra torcida, assim, que seja rival, uma rivalidade sadia, que nos ajude a construir juntos? Mas a gente tem alguém, assim, que a gente diga, tu falou no Biguaçu, que teve um clássico, uma história aqui, mas alguém que vocês tenham mais um... esse dá uma vontade boa de vencer desses caras. Cara, sim. Tipo assim, é mais pela questão da proximidade, né? Tipo assim, agora do Atlético São José ali, né? Aí agora cria-se uma rivalidade por ser cidades vizinhas, né? E, tipo, mas assim, bom de ganhar mesmo é ganhar de Avaí e Figueirense, né, gente? Pô, cara, o 5x3 ali foi uma maravilha. Meu Deus, lembro como se fosse ontem. Pô, não, o bom assim, ó, a gente às vezes... O bom é aquela mancha, né? Pô, não, mas a turma da coloninha, quando faz um 5x3 ganha o jogo. Não, é tudo no mais sadio, né? Mas ganhar de time grande
É bom. Com certeza, né? E a torcida não é diferente, ganha Estamos junto, só né? esperando o Criciúma aí, ó. Esse ano temos o Criciúma. Claro. Esse ano Isso aí vai lotar, cara. Vai lotar. vai lutar. Certeza. E já, em que não temos data. Não, é a próxima rodada, porque o jogo do Criciúma, que eu relatei, é sempre flexível, né, Alexandre? Por conta de disputa do outro Isso. campeonato. Os jogos do Guarani são sempre sábado. Se respeitasse sábado, né? Agora, 9, né? 9 seria 16. Mas não deve ser dia 16. Deve ser no meio de semana da semana seguinte. Vai ser melhor até pra torcida, né? Legal. E Vai você ser no dia 12, dia 13. E com certeza você vai acompanhar todos os detalhes do pré-jogo, durante o jogo e também depois, claro, a resenha pra gente acompanhar e fazer todas as análises, porque o Impasse de Bola é o seu programa semanal, sempre às terças-feiras, às 19 horas, aqui pela Rádio PH, a rádio que toca palhoça. A gente tá chegando ao final desse encontro boleiro aqui nos estúdios da Rádio PH. A gente quer agradecer muito ao Vitor e o Matheus que estiveram aqui com a gente, trazendo um pouquinho da energia que dá o ritmo, né? Dá o ritmo não só do jogo, da galera que grita e também de todo mundo que se inspira em ir pro campo, como o Amaro falou, não só para ver o espetáculo do jogo, mas o espetáculo que vocês fazem também. Parabéns, rapazes, pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Voltem Valeu, sempre, valeu. o impasse é de vocês também, a alegria ter vocês, que vocês possam cada vez gritar mais alto e que os jogadores se inspirem e apresentem aí nessa última rodada, Amaro. Eu acho que, Vitor, eu vou deixar contigo para te convocar o torcedor pro jogo, da importância do jogo de sábado, né? Olha 15 só. horas. Sim, eu queria convidar todos os torcedores, né? Quem Simpatizantes. torce pro Guarani, simpatizantes, pessoal da Palhoça toda aí, em modo geral, venham torcer pro nosso time, venham fazer parte da nossa torcida também, que é uma torcida sadia, uma torcida que tá ali sempre apoiando o time, e a gente vai subir esse ano. Isso aí eu já tenho esperança, o time vai ganhar agora nesse sábado, eu convoco todo mundo a comparecer no estádio ali 3 horas da tarde contra o Atlético do Tubarão. E a gente vai ganhar esse jogo, tá? Esse jogo é todo nosso, a gente tá com uma esperança bem grande aí, vamos convocar uma boa quantidade de torcedores, tanto da torcida organizada e também o torcedor comum, né? Se quiser vir com a gente, pode vir que a gente tá de portas abertas também, comprar material com a gente da torcida e conhecer melhor o nosso trabalho. Fazer um plágio aqui ao Bob, aqui, todos os caminhos levam ao Renato Silveira no próximo sábado, 15 horas. Guarani e Atlético Tubarão. É o jogo da vida. Jogo da vida. Legal, a gente tá torcendo por isso, por um bom resultado, estamos sempre apoiando o nosso Bugre Palhocense. Amaro, Gurizão, obrigado por mais um impasse entregue. Valeu, uma boa semana, boa noite pra vocês. Você que está ligadinho aqui na Rádio PH, segue com a gente sempre na programação, baixa o nosso aplicativo para iOS e também para Android, sempre uma alegria incrível te ter aqui com a gente nos nossos canais da Rádio PH. Eu sou Alexandre Bonfim, esse é o nosso Impasse. Um grande beijo, só você é você, até mais, tchau!